ambulâncias e mais unidades do SAMU. Hoje nós temos uma frota completamente renovada. Qual é a realidade hoje comparada, por exemplo, a uma realidade de 2, 3 anos atrás? É uma realidade totalmente diferente, né? A gente conseguiu fazer 100% de renovação da nossa frota, então todas as nossas ambulâncias hoje, né, as 63 que rodam às 24 horas por dia, os 7 dias da semana, elas são totalmente novas, né? E ainda conta com a reserva técnica, que é extremamente importante para que a gente possa colocar a ambulância no momento que alguma colide ou quebra. Sim. Então, realmente o serviço, né? Existe uma acessibilidade muito grande do governo do estado e da Secretaria de Estado da Saúde, olhando para esse serviço com muito carinho para que a gente possa fazer, continuar fazendo, melhor dizendo, já que a gente já está há 23 anos no estado fazendo esse serviço, para que a gente faça cada vez melhor. Então, 63 ambulâncias novas. E tem quantas na reserva? Isso, a gente tem um total de 97 ambulâncias hoje, de uma forma geral. Então, 63, elas ficam em operacionalização todos os dias e o restante fica na nossa reserva técnica, que é justamente para atender os eventos de grande proporção, como a gente tem lá Arraial do Povo, Vila do Forró, enfim, e todos os grandes eventos do estado, porque é importante que estejamos lá para estar mais perto da população. Excepcionais, né? Nos períodos excepcionais, exatamente, e sempre mantendo o quantitativo operacional para atender a população, já que independente dos eventos acontecerem, a população continua demandando o serviço todos os dias. O traquejo do trabalho da central de monitoramento, a central que atende, até realmente o socorro chegar ali na vítima, na pessoa que está precisando. Como é essa dinâmica? Quais são as burocracias internas do trabalho, né, para justamente a equipe chegar no local? Isso é muito importante, sempre que eu tenho oportunidade eu falo disso, né, que a gente chama de fluxo operacional de regulação, né? Então, quando você liga o 92 de qualquer lugar do estado, né, é importante dizer que isso não consome crédito, é uma ligação totalmente gratuita, esse número cai na CRU, que é Central de Regulação das Urgências. Lá tem uma equipe, desde o telefonista até o médico regulador, que vai recepcionar seu chamado, vai classificar a gravidade daquele chamado e, consequentemente, poderá dar algumas respostas, sendo ela o envio da unidade móvel, suporte avançado, suporte básico, serviço aeromédico, motolância, ou simplesmente, que não menos importante, uma orientação. Porque muitas vezes as pessoas ligam o 92 e elas acabam ficando chateadas porque a ambulância não é designada. Mas existe um critério de classificação e gravidade para que esse serviço seja disponibilizado e a gente possa otimizar o recurso para atender melhor ainda a população. Você falou sobre a motolância. Tem quantas hoje em operação? E é uma novidade, né? Recente agora. Tem mais ou menos 3 semanas que elas foram entregues, é isso? Isso, a gente já tinha o serviço de motolância, só que a frota também estava obsoleta, né? Estava envelhecida, até porque o Ministério da Saúde parou, tem um tempo de renovar a frota, então todas as ambulâncias adquiridas, que está aparecendo aí na imagem agora, elas foram adquiridas pelo próprio governo, para que pudessem dar essa qualidade maior, para que possa também proteger os nossos socorristas. Governo do Estado, Governo do Estado de Sergipe, né? Certo. Diferente das ambulâncias que são doadas pelo Ministério da Saúde, as motolâncias especificamente, elas foram uma iniciativa do Governo do Estado, para que a gente possa fornecer esse serviço de qualidade à população sergipana. Teve um episódio recente de um atendimento do helicóptero da SSP, que dá um suporte ao SAMU, à Secretaria de Saúde do Estado, que é justamente o aeromédico, né? Um recente salvamento, digamos assim, do vice-governador Zezinho Sobral. Então, o aeromédico foi lá, salvou Zezinho Sobral, né, levou até um hospital particular, mas esse serviço ele é disponibilizado para qualquer cidadão. Não é porque foi o vice-governador que foi socorrido, não, né? Então, qualquer cidadão que passa pela situação que Zezinho passou, pode receber o atendimento do aeromédico, do helicóptero da SSP, que preste serviço para o SAMU, não é isso? Exatamente, Foca. É importante destacar isso, né? Na verdade, existe uma ordem de classificação para que você possa estar acionando esse recurso, que é dispendioso. Então, a gente sabe que decolar uma aeronave, existe um custo para isso. Então, existem critérios que são adotados pelos médicos reguladores, que são aqueles que recepcionam o chamado, e uma vez atingindo esses critérios, qualquer cidadão, inclusive inúmeros atendimentos a gente faz, né? Recentemente estivemos na Serra de Itabaiana, resgatando um cidadão que infartou lá, então a gente vai chegar mais
mais rápido, principalmente esses casos de acidente vascular cerebral, que é o derrame, e o infarto agudo de miocárdio, que o tempo é fundamental para que esse paciente tenha uma sobrevida maior. Então, o serviço está 100% disponível todos os dias da semana para a população sergipana. O GTA fica no aeroporto aqui de Aracaju, não é isso? Isso. E tem uma equipe médica lá do SAMU de plantão, é isso? Exatamente. O GTA é uma parceria, né? O Grupamento Tático Aéreo, que é uma parceria da Secretaria de Segurança Pública, e o Serviço Aeromédico, que é o serviço, são os médicos e os enfermeiros que são do SAMU, que tripulam essa equipe. Então, esse conjunto é que compõe o Serviço Aeromédico e que a gente atende aí. Estão mais de 272 atendimentos desde a sua implantação em 2023. Ah, então é recente. Foi no ano retrasado que vocês implantaram. Exatamente. Nós tínhamos o serviço já de forma provisória, onde o GTA era acionado, passava na base, pegava a equipe e levava, e agora, a partir de 2023, a gente tem todos os dias essa equipe disponível para atender a população sergipana. Agora, Rony, existe estresse da equipe? Como é que um profissional do SAMU lida com esse trabalho estressante diário, lidando com situações muito difíceis? Vocês têm um acompanhamento psicológico? Como é que a superintendência, né, dá esse suporte ao servidor? Então, hoje, né, obviamente, essa é uma pergunta bem pertinente, que são profissionais que a gente costuma dizer que o cara está brincando ali na base, né, de forma descontraída, e daqui a pouco ele é acionado por ferimento de arma de fogo, arma branca, um acidente grave. Então, ele se liga e desliga do profissional, tem que ser muito rápido, né? Então, nós temos, junto ao Núcleo de Educação Permanente, uma equipe, inclusive com enfermeira e com psicólogo, que está desenvolvendo atividades para que a gente possa acolher melhor esse servidor, para que a gente possa trabalhar isso. Ainda é um projeto que a nossa gestão a gente começou a implantar, mas que com certeza vai ter mais frutos para poder acolher melhor esse servidor, porque eu costumo dizer que o sucesso do SAMU, ele não está atribuído à superintendência, ele está atribuído ao SAMUzeiro, aquele cidadão que vai lá todos os dias, que deixa sua família para poder atender. E eu posso dizer, né, que eu sou também, a gente costuma brincar de chão de fábrica, né? Eu estou há 23 anos no serviço e estou tendo a oportunidade agora de capitanear o serviço, mas estive muito tempo à frente das equipes e estive também à frente do Núcleo de Educação Permanente, sendo responsável pelos treinamentos, pelas capacitações, que são fundamentais, né? Porque por mais que os profissionais saiam formados das instituições formadoras, existem algumas especificidades do serviço. Então, por exemplo, um médico não aprende a entubar debaixo de um carro, dentro da canal, numa vala. Então, é nesse momento que a gente utiliza do nosso Núcleo de Educação Permanente para poder treinar melhor os profissionais em situações como essas, né? Até nos acidentes, por exemplo, de múltiplas vítimas, ônibus que capota, tal. Então, para que ele possa estar preparado para atender nesses momentos. Esses profissionais estão preparados para desastres naturais, né? Um evento do clima que pode realmente impactar em alguma lesão, em justamente uma tragédia aqui em Sergipe? Sim, existem protocolos, inclusive com aprovações mundiais, né, que a gente utiliza, protocolo START, por exemplo, que é o protocolo de classificação de vítima, e lembrando que nesses acidentes, nessas catástrofes, nesses desastres, existe todo um conjunto de profissionais que trabalham. Então, daí a importância da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, e hoje a Secretaria de Estado da Saúde também conta com a Força Estadual do SUS, que é um grupo de profissionais que trabalham para justamente em situações de calamidade pública, situações dessa, estar preparado para poder atender até a população da melhor maneira, lembrando que Sergipe sempre foi referência para o Brasil inteiro em relação a isso, né? Eu tive a oportunidade de montar, né, diversos serviços no Brasil afora, justamente levando nossa expertise e, obviamente, todo dia aprendendo e aprimorando para atender melhor a população. Você falou aí que hoje nós temos 63 ambulâncias titulares, né, em funcionamento. Exatamente. Ali no traquejo diário com as ocorrências. Essa frota atual é suficiente para a demanda? A gente sempre espera essa pergunta, obviamente, né? Eu até costumo dizer, isso depende de vários fatores, né? Porque quanto mais recurso você colocar, vai ter sempre demanda para ele. Mas eu costumo dizer que existem critérios, né? Tanto do ponto de vista de portarias do Ministério da Saúde, tanto do ponto de vista de estudo, de número de acidentes que acontecem, para que chegue a esse número, né? Então, esse número
pela necessidade que nós temos hoje para o nosso estado, 74 municípios, é suficiente. Nós temos 17 unidades de suporte avançado e temos 36 unidades de suporte básico espalhadas nos 74 municípios, né? Não necessariamente em todo o município, mas tem ambulâncias alocadas em pontos estratégicos para chegar mais rápido naqueles municípios circunvizinhos. Então, assim, dá. Mas o que a gente precisa? Aí vai o apelo à população. A gente precisa utilizar o serviço adequadamente. Então, muitas vezes, o cidadão liga 192, está com a dor de dente, não que a dor não seja importante, mas às vezes a gente não pode mandar um recurso para ali. E aí ele inventa a história, ele modifica muita coisa, quando a equipe chega lá, muitas das vezes não é aquele atendimento, a gente acaba atendendo porque é SUS, é universal, é para todo mundo, mas a gente precisa aprender a utilizar o recurso do SAMU, como o recurso de saúde de uma forma geral, porque ele é finito e, consequentemente, quanto melhor usar, mais qualidade vai ter. Mas eu posso lhe garantir, uma parada cardiorrespiratória, um acidente vascular cerebral, que é o derrame, um infarto agudo do miocárdio, o SAMU vai... Muitas das vezes, a grande maioria das vezes vai chegar bem rápido e essa população, né, esse cidadão que está precisando, vai ter sua necessidade de saúde atendida. Olha, hoje a gente recebe aqui no Atalaia Mais, Rony Barbosa, superintendente do SAMU 192. Eu falei 190, mas é um número também de socorro, né? De acionar os heróis. Eu costumo falar que os policiais militares são os heróis de farda, né? E vocês, evidentemente, fazem parte dessa Liga da Justiça dos Heróis da Vida Real. Servidores do SAMU realmente fazem um trabalho belíssimo, né? Você se orgulha, Rony, de fazer parte dessa família, de vestir essa farda? Sou suspeito, Foca, para falar disso, né? Eu estou no SAMU, eu entrei como estagiário lá em 2002, né? Então, há 23 anos eu estou nesse serviço, passei pelas equipes assistenciais, onde eu passei mais de 10 anos, depois estive à frente do Núcleo de Educação Permanente, trabalhando os treinamentos e tal, e agora tenho a oportunidade de capitanear esse time, né? Então, me sinto realmente lisonjeado e a gente trabalha todos os dias para que o melhor aconteça, e quando as coisas não acontecem como a gente deseja, a gente fica muito triste, mas no outro dia trabalha novamente para que faça o melhor. Então, realmente, vestir esse macacão, eu faço questão de estar com ele e representar bem e pedir que cada samuzeiro honre esse macacão, porque vestir esse macacão faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. Pergunta que eu fiz antes do bloco, aliás, antes do final, né, do bloco anterior, a respeito da sede. O camarada está lá, o acidente acontece próximo da sede do SAMU, mas para que a ambulância chegue até o local e preste o socorro, as pessoas precisam ligar para 192. Tem pessoas que foram, né, pessoas que vão até lá a sede, né, mas infelizmente vocês respondem que precisa ligar. Esse é o protocolo correto, é isso? Acho que algumas informações, algumas regras que existem, às vezes elas são distorcidas. É importante ligar o 192, por quê? Porque toda vez que eu aciono o 192, eu abro o prontuário eletrônico desse paciente. E as informações daquele paciente, elas precisam ser colocadas na ficha de atendimento. Isso é uma coisa. Isso não quer dizer que eu indo chamar a equipe na base, a equipe não vai. Então, todos os profissionais são orientados, inclusive casos como esse que você citou, os profissionais receberam as sanções administrativas, porque não existe essa orientação de alguém chegar para o socorro, para pedir socorro, e o socorro não dá. Isso não existe, né? Se acontece, realmente é erro de conduta daqueles profissionais. A gente pede à população que possa fazer a ouvidoria, possa trazer para a gente, que a gente vai tomar as providências necessárias. Mas é importante que você ligue justamente por isso. Então, o que acontece? A gente costuma muito, até oriento isso em casa. Às vezes eu falei com meus pais e tal, se você passar mal, antes de ligar para mim, ligue o 92. Porque você precisa disparar a equipe, eu preciso ter isso mais rápido. Depois você liga para a gente agilizar o processo. Então, assim, se acontecer, pode bater na porta da base sim, mas ligue o 192, porque aí sim a gente vai atender. E qualquer profissional que não tiver essa conduta, com certeza ele vai ser chamado para a gente conversar e orientar adequadamente. Entendi. Então, se a base for próxima do acidente, as pessoas podem ir até a base, acionar o SAMU e sinalizar, olha, estou ligando aqui para o 192. Para abrir o prontuário, exatamente. Não é isso? O mais importante é ligar logo, nem que você vá a caminho, porque assim, a gente que é do serviço, a gente entende que é dessa forma. A população não entende, é o nosso papel, nossa obrigação explicar. Então você precisa acionar, mas você não vai dizer, eu não vou lhe atender só quando você ligar o 92, não é assim que funciona. Liga, até porque existem responsabilidades, né, em relação àquele que abre também, ele é responsável por aquilo. Essas informações muitas vezes precisam passar por demandas judiciais e eu tenho que ter
tudo registrado. Mas o profissional não vai deixar de ser atendido porque ele foi na base chamar a equipe, e todos os profissionais, inclusive tem normativas, todas as vezes que, graças a Deus, isso acontece, poucas vezes acontece, mas quando acontece, essas normativas são passadas por todas as bases para que os profissionais entendam que o nosso papel, a nossa missão é salvar vidas, a gente não pode impedir que a população acione a gente. Vamos falar sobre o tempo-resposta. A partir do momento que a pessoa liga e aciona o SAMU, vocês têm ali um período padrão de dar a resposta da ambulância chegar no local? Isso, eu costumo dizer que o tempo-resposta ele é relativo, né? E ele depende de uma série de fatores, né? Por exemplo, o meu tempo-resposta entre 17h30 até as 18h30, 19 é maior, porque o trânsito não flui, né? A gente até brinca, a ambulância não consegue voar. E aí vem o recurso da motolância para chegar mais rápido. O tempo-resposta, essa mesma ocorrência acontecendo na madrugada, eu vou chegar muito mais rápido. Então, assim, todas as vezes que você liga o 92, e aí é outra coisa que é importante falar para a população mesmo, que às vezes ela fica achando que aquelas perguntas que eles fazem estão atrasando o processo, nem sempre. Quando o médico regulador identifica a gravidade do caso, já dispara a equipe e ele vai buscando informações para poder passar para aquela equipe também. E às vezes não, às vezes ele fica perguntando por quê. Porque a gente tem um mal muito grande que assola o nosso serviço, que se chama trote. E aí, quantas vezes a gente dispara uma equipe para uma ocorrência inexistente, todos os recursos que são gastados em relação a isso, porque alguém com a brincadeira de péssimo gosto passa o trote. Mas eu costumo dizer, o tempo-resposta é a nossa meta, quanto mais rápido a gente chegar na população, melhor. E lembrando também que, a depender do tipo de ocorrência, você pode ter um tempo-resposta maior ou menor. Exemplo, uma parada cardiorrespiratória, cada segundinho faz muito mais diferença. Essa equipe vai ter uma tendência de chegar muito mais rápido, a depender, né, dos fatores que possam atrasar. Mas caso contrário, vai chegar mais rápido. Mas uma ocorrência que o médico avalie que você pode esperar um pouco mais, isso acaba fazendo com que esse tempo de resposta vai variar um pouco. Então, existem alguns fatores. Antigamente, lá quando nós começamos, o SAMU falava, é 10 minutos e tal. Isso é muito relativo. Já cheguei em menos de 2 minutos na ocorrência. Como? Eu estava na ambulância, aconteceu, eu estava passando ao lado do condomínio. Só fiz entrar no condomínio. Até brinquei na época, ele falou, é rápido, meu. Eu digo, e a gente demorou ainda, viu? Brincando com a população. Sim. Então depende de vários fatores para que seja mais rápido ou um pouco mais lento, a depender da necessidade. Lembrando sempre, a gente nunca vai estar com as ambulâncias paradas sem querer atender a população. Isso não existe, isso não é padrão do nosso serviço. Você falou sobre os trotes. Existe muito trote ainda em Sergipe? Tem engraçadinho que liga para 192. Veja, dá para entender a cabeça de um sujeito desse, que liga para 192, o número para salvar vidas. Aí ele vai lá, liga, né, justamente para tirar realmente a ambulância, né, de uma ocorrência grave, aí tira a ambulância de salvar uma pessoa para atender uma brincadeira. Né? Um crime, melhor dizendo, né? É crime. Trote é crime, passivo de sanções na justiça, a gente sabe, infelizmente acontece, Foca. Graças a Deus, a gente vai desenvolvendo técnicas que impedem com que a gente dispare toda a equipe, né? Mas existe aquele trote que é o pior que nós temos, que é, principalmente na madrugada, aquele cidadão que fica ligando toda hora com palavras de baixo calão, de cunho sexual, junto com as nossas telefonistas. E isso estressa, porque você imagine, num espaço curto de tempo, você receber 10, 20, 30 ligações. Quando chega uma real, o profissional está estressado e às vezes não consegue ter a mesma desenvoltura. Então, a gente pede a todo cidadão que utilize esse serviço com qualidade, para que a gente possa, né, atender e fazer nossa missão e praticar nossa missão, que é salvar vidas da melhor maneira possível. Quem está passando o trote, né, dando uma de engraçadinho, com certeza vai precisar do SAMU em algum momento. Né? E se a ambulância demorar porque uma outra pessoa está passando o trote, aí ele vai sofrer realmente as consequências, né, da atitude irresponsável que ele fazia no passado, né? Então, todo mundo vai precisar um dia, pode precisar um dia, melhor dizendo, o SAMU, né, Rony? Exatamente, e lembrando disso, né? E evitar também, quando eu minto para o médico regulador, aumentando o caso. Quantas vezes a gente chega lá, minha esposa está parindo, o bebê já está coroando, que é quando o bebê já está ali no canal do parto e tal, e quando a gente chega lá, a senhora está na porta de casa, com a mochilinha pronta, e a gente pega na mão dela e ela entra na ambulância, porque a gente vai fazer o transporte, obviamente, porque SUS é direito dele, mas entende que naquele momento eu deixei de atender uma ocorrência de extrema urgência, e ela poderia
por outros meios, chegar à maternidade. Então a gente precisa, e esse é um trabalho que o próprio Núcleo de Educação Permanente faz, que é o trabalho de educação da população. A gente precisa educar a população para que ela atenda o serviço e que o serviço esteja sempre disponível para a sociedade. Rony, a última pergunta, uma dúvida, eu acho que muita gente tem para tirar de qualquer profissional do SAMU. Qual foi a história mais marcante, assim, a ocorrência não mais inusitada, mas que mais lhe marcou, que você ficou mais chocado, pelo lado bom ou até mesmo pelo lado ruim? Eu sempre falo, à época, eu era inclusive acadêmico ainda, né, como eu falei, entrei no serviço, foi uma ocorrência que atearam fogo num cidadão na calçada, na calçada, não sei se era a casa dele, a gente não sabe se era morador de rua, e ele teve mais de 90% do corpo queimado. Pra vocês terem noção, o único lugar que nós conseguimos fazer acesso venoso nele foi no pescoço, porque ele foi se proteger e essa parte não queimou. Então, realmente, é uma ocorrência marcante. Ainda contando a história, eu lembro do cheiro que ficou a ambulância, né, de carne muito queimada. Então, uma ocorrência extremamente marcante. E são pacientes gravíssimos, né, os pacientes que se envolvem em queimaduras. Conseguiu se salvar? E ele dizia o tempo todo que eu vou morrer. Ele já dizia no trajeto, né, ele foi consciente, orientado, mas o grande problema das queimaduras é o pós-operatório, o pós-acontecido, pós-ocorrência, que ele desenvolve infecção e tal. E não resistiu. Infelizmente não resistiu, foi a óbito. Rony, obrigado pela sua vinda aqui, força no trabalho, viu? Obrigado, que Deus proteja, que Deus abençoe todos os profissionais do SAMU e agradeço a você pelo carinho da amizade, o carinho da audiência. Até amanhã, se Deus quiser, às 2h45, aqui com mais uma edição do nosso Atalaia Mais. Forte abraço.